Esse aqui é o capítulo, no livro de vocês, é o capítulo um, tá? É o capítulo um. Eletrização, lei de Coulomb é força, tá? Força elétrica, quando a gente fala força elétrica, ele tá falando de Coulomb, tá ok? Tá tudo certo, tá, né? Todo mundo me ouvindo, tá direito. Tá, beleza. Então, lei de Coulomb é força, né? Força elétrica. Mesma coisa, é o capítulo um de vocês aí. Aí, é difícil você falar de força sem você falar o porquê da força. É a mesma coisa que falar de força-peso sem falar que existe gravidade. Né? Como é que você fala de força-peso? Que as coisas estão sendo atraídas por cento da Terra sem falar de gravidade. Tá? Tanto que a eletrização, esse conteúdo de eletrização, de força, essa ideia de força, essa ideia de campo, né, foi buscamos muita coisa lá não fomos originais não, né, não do ponto negativo, né, não fomos originais não. Nós fomos na teoria que já estava muito bem formulada, que era de gravitação, de campo gravitacional, de aceleração da gravidade, força-peso, de força entre massas. Tem uma teoria tão bacana aqui. Será que elas entre duas massas, será que ela serve para duas cargas? Né? E serviu muito bem. Né? Então é difícil você falar de força, né, sem falar de campo. Tá? É difícil. Eu falei sobre essas forças, forças de atração, forças de repulsão. Essa formulazinha aqui é a lei de Coulomb. Né? Falei das trocas, entre aspas, né, de cargas. É, falei de condutor, de isolante. Aí tem um negócio mais sofisticado na física que é o semicondutor, né, que é um meio termo entre os materiais condutores e, e isolantes, né? Os condutores metais e os isolantes que são plásticos, né? E o que tem de interessante nesses semicondutores? Que você produz o condutor artificialmente, vamos dizer assim. Você só você preenche ele com que diferencia um material condutor de um não condutor? A presença de elétrons livres. E no semicondutor você adiciona quantos elétrons livres você quer, tá? Quantos você quiser. Então você controla a condução que ele vai ter. É a menina dos olhos, né, da física. Quando você entra num curso de física, o pessoal lá trata como se fosse o que tem de mais importante lá, a área que todo mundo quer trabalhar. Não foi a minha o caso. Mas ela é interessante demais, muito promissora e ela tem uma aplicação tecnológica, entendeu? É ciência produzindo ciência e dando retorno para a sociedade, que é o papel da ciência, né? Em vez de você estudar uma área que não é promissora. Então é uma área muito interessante. Você controla essas quantidades de elétrons livres e torna ele tão condutor quanto você queira, ou tão isolante quanto você queira. Né? Tem essa grande vantagem. Beleza? Aí eu falei das eletrizações e tudo mais, né? Beleza, não quero entrar em detalhes aqui não. Eu falei da força, eletroscópio e tudo mais. Ótimo. Aí, o capítulo 2 de vocês, eu estou devendo uns exercíciozinhos, tá? Calma. O capítulo 2 fala de campo. Só que, como eu disse, eu já adiantei bastante esse capítulo, porque não dá para falar de campo sem falar, né? Falar de força sem falar de campo, né? Perdão. O campo, se não fosse o campo elétrico, não tinha o capítulo anterior, que é força, lei de Coulomb, ok? Então eu falei da força em volta de uma carga, tá? Só para sintonizá-los aí que vou finalizar uns exercícios aqui, né, da última aula, mas eu já tô no próximo capítulo. Isso aqui é do capítulo anterior ainda, capítulo um, mas no módulo um, né? Mas eu já adiantei bastante coisa lá do capítulo do módulo 2, beleza? Esse exercíciozinho aqui eu já falei na última aula. Esse aqui eu tenho quase certeza absoluta que falei também, né? E esse aqui não. Confere aí, todo mundo confere aí.
Memória de vocês que estão Acho há que sim. É isso, anos-luz não da conheço não. minha, ótimo. Isso aqui é muito bom. Acho que é isso mesmo, Carlos. Valeu. Então, ficou faltando três exercícios aqui pra gente dar sequência ao conteúdo, tá certo? E falaremos ainda desse assunto, lógico, esse assunto é muito importante. Quando eu terminar o capítulo, o módulo 3 eu tenho que meio que dar uma revisão do um 2 e 3. Não é revisão, eu tenho que pegar os pontos mais importantes do módulo um 2 e 3 para a gente dar sequência. Ele é muito pré-requisito, tá? Ele é essencial, vital para o próximo volume, que é o volume 2, né? Que é o assunto, né? O assunto que precisa de mais essa base aqui, tá? É, se fosse fazer uma comparação grosseira aqui com a engenharia, esse conteúdo aqui seria os primeiros anos da engenharia, que define o engenheiro lá na frente, esses primeiros anos aqui, né? O contrário que a maioria pensa, né? A maioria pensa que a parte básica não é importante. Bem, então tá aqui, dois corpos eletrizados com cargas elétricas pontiformes, ou seja, eu não estou nem aí com o tamanho desses corpos, tá? É, com mais que e menos que, carga negativa, carga positiva, é simplesmente um ponto. O mais x é só para falar que está no quadrante positivo aqui, ó, e o menos x só para localizá-lo aqui a mesma distância da origem, só que do lado negativo, só isso, né? Carga está aqui em cima, negativa, positiva. São colocados sobre o eixo x, nas posições mais x e menos x, respectivamente. Uma carga elétrica de prova menos que uma carga de teste, né, é colocada sobre o eixo y na posição mais y, como mostra a figura. Beleza. Se eu for fechar um triângulo aqui, ó, né, é, se eu fechar um triângulozinho aqui, tá, fechou aqui. A força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova, só dessa carga ser uma carga, um Qzinho, né, eu ter chamado ela de carga de prova, eu já sei que ela vai servir para tomar pancada aqui, tá? O Qzinho, a diferença do Qzinho pro Qzão é essa, tá? O Qzão é aquele cara que vai atuar aqui, né, de forma independente a quantos que você quiser colocar aqui, mas quem vai sofrer, quem vai ser a referência é o Qzinho. Por isso que eu chamo ela de carga de prova ou carga de teste, tá? Mesma coisa, beleza? Ótimo, então. Eu quero saber a força resultante. Então tá, vamos lá na força resultante. Bem, aqui são cargas de sinais contrários. Aqui, se eu começar pela direita aqui, ó, são cargas de sinais contrários. Então vai surgir uma força aqui, ó, uma força de atração, tá certo? Uma força de atração. Essa aqui é a força que a carga positiva, vou chamar ela de um, tá exercendo lá no Qzinho, tá? Então essa daqui é a força que um está exercendo em Qzinho. Se eu fosse chamar a lei de Coulomb aqui, né, seria o módulo do mais Q, do mais Qzão, atuando sobre o menos Qzinho, tá certo? E lógico que a distância tem tudo a ver, mas nós já percebemos aí que a distância é a mesma, né? A distância é a mesma, né? Tá. É o eixo x e o eixo y, os dois estão na mesma posição aqui, ó, né? Em relação à origem, então a distância do Qzão positivo ao Qzinho do Qzinho e do Qzão negativo, Q1 e Q2 aqui é a mesma, né? Beleza. Então a atração agora aqui é repulsão, né? Essas duas forças aqui é repulsão, né? Vou até mudar é uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais, repulsão. Então, a força que eu chamei de carga 2, né, sobre o Qzinho tem essa direção aqui. Até aí tudo bem, né, gente? Até aí tudo tranquilo, né? Sim. Beleza, então, Tudo, Carlos. ótimo. Eu vou somar essas duas forças aqui, né? E a minha resultante vai ser. Não queria que ela ficasse.
Deixa eu melhorar ela aqui. E minha resultante aqui, ela vai ficar assim. Ela tem que ficar horizontal certinho, tá? Não ficou fora de escala aqui. Ela é horizontal certinha porque as forças são iguais, né? A distância, essa força aqui, a força, por exemplo, eu coloquei aqui em cima, né? A força de um em relação ao Qzinho e a força 2 em relação ao Qzinho, se eu fosse calcular, seria exatamente o mesmo módulo. Então, como as duas forças seriam o mesmo módulo, essa força resultante aqui, ó, ficaria exatamente, ela é igual, vou colocar aqui, mesmo módulo, tá? Que a primeira lá, tá? Mesmo módulo. Lógico que direção e sentido são diferentes. Então, essa força resultante aqui, ela é horizontal, porque as forças são iguais. Tá? O meu que puxou um pouquinho aqui para cima. Então, a minha força resultante, que é a soma dessas duas aqui, ó, ela é horizontal para a direita, tá certo? Então, letra A tem direção horizontal, certo? E o sentido da esquerda para a direita, certinho, beleza? Essa daí tá certo. O que está errado nas outras? Que tem direção horizontal, certo? Sentido da direita para a esquerda, inverteu o sentido aqui. As outras duas falam que são verticais e aqui fala que o vetor é nulo. Para o vetor ser nulo, eu teria que ter surgido uma força aqui em direção, mesma direção em sentido contrário, né? E essa outra característica importante, que tudo que você sabe, eu acho que eu não revisei ainda não, né? Mas vocês lembram, tudo que vocês sabem sobre leis de Newton, especificamente a terceira lei de Newton, se aplica a forças que têm duas cargas, como eu estou falando com o terceiro ano, né? Ou forças que tenham duas massas, tá? Eu copiei isso aqui, foi da força gravitacional. Então, as forças que têm duas massas também se enquadra nessa daqui, ação e reação, tá certo? E reação. Então, se aplica isso aí, beleza? Tranquilos? Se fosse campo, gente, eu vou chegar no próximo capítulo, no módulo 2, vou perguntar a mesma coisa, só que em relação a campo magnético, tá? Aí campo, né, campo elétrico, perdão. Campo, né? O que seria o campo que a carga, o Qzão negativo exerce lá? Ó, o campo seria, que eu já vou meio que me antecipando, o campo seria, como é carga negativa, eu não quero saber que o Qzinho é positivo, é negativo, tá? Campo, ele nem precisa existir. Se falar assim, ah, é o ponto mais Y. Tem alguma coisa lá? Não, cara, tem nada lá. Eu quero saber qual que é o campo lá, né? Campo é só uma delimitação. Eu colocaria aqui, ó, mas de forma correta, né? Colocaria aqui um campo, ou seja, uma setinha apontando para o Qzão, que seria o campo elétrico gerado pela carga 2, certo? A carga 1 faria o que? A mesma coisa, um campo, só que como ela é positiva, um campo saindo, tá? Saindo em relação a ela. E o Qzinho, cara, não quero saber. Para falar de campo, nem precisava existir esse Qzinho aí, tá? Para falar de força, sim, porque força é interação. Não se fala de força, né? Não se fala de força sem duas cargas, duas massas, dois ímãs, né? Um ímã e um prego, né? Alguma coisa assim. Não se fala de força sem que tenha você empurrando alguma coisa. Então são dois corpos. Então não se fala de força sem dois corpos, mas fala-se a vontade de campo, né? Com apenas um, né? Para ter a aceleração da gravidade, basta ter o planeta, não precisa ter a gente, infelizmente. Beleza? Então, aqui seria campo. O campo, ele é em relação ao sinal da carga. Se a carga é positiva, o campo é saindo dela.
Se a carga é negativa, o campo é apontando para ela. Agora você vai entender por que, que eles colocaram essa opção aqui, ó. Porque o campo resultante, tá? O campo resultante, ele é contrário à força. Então, o campo resultante é contrário à força. Então, o campo resultante, esse aqui de azul, ele é contrário à força porque o Qzinho é negativo. Lembra que o fato do Qzinho ser negativo, se alguém perguntar, qual é, e a força é apontada para a direita? Sim. Aí o campo, bem, se a carga é negativa, o campo é o contrário. Se o Qzinho, é importante saber o sinal dela, só para saber se os vetores são contrários ou são a favor. Se o Qzinho fosse positivo, o campo coincidiria com a direção e sentido da força, tá? Então ele colocou essa opção aqui, ó, foi só para te confundir. Ela seria em relação ao campo, o campo que teria essa resposta aqui, tá? Então, para um Qzinho aqui, eu preciso existir um Qzinho para existir força. Mas para existir campo não precisa do Qzinho. Eu posso perguntar onde que é o campo em qualquer lugar, até aqui, ó, se eu quisesse. Ó. Qual que é o campo aqui? Aí eu ia fazer a mesma coisa. Essa carga aponta para ela e ia ficar igualzinho isso aqui, ó. Numa escala menorzinha, porque estaria mais próximo, né? Então seria um campo apontando aqui para a carga 2. A carga 1 faria um campo para cima, igual o vermelho lá, e o resultante seria igual ao azul aqui, apontando na horizontal para a esquerda. Beleza? Em qualquer lugar que você desenhar nesse eixo Y aqui, vai dar esse desenho em maior ou menor escala. Tá certo? Corrigindo uma coisa que eu falei aqui. Só vai mudar a escala aqui embaixo. Não vai diminuir, vai aumentar, perdão. Porque está mais próximo. Né? Lembrando lá, a fórmula, eu até falei lá no início, a fórmula de campo só tem o Qzão, porque só depende do Qzão. Lei de Coulomb não, força não, tem as duas. Então só depende do Qzão. E da distância, lógico. Se aqui eu estou mais próximo, então o campo é maior. E se fosse a força, cara? Se eu colocasse o Qzinho, o menos Qzinho aqui embaixo, também as forças seriam maiores. Aqui aí já é par de ação e reação. As forças seriam maiores. Beleza? Então, tenha bem claro isso aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, me fale aí. Força e campo. Se a carga fosse positiva, o Qzinho fosse positivo, tanto o campo quanto a força teria a mesma direção e sentido. Tá certo? Então vou deixar isso aí para os exercícios. Como a carga é negativa, eles são contrários, beleza? Mas o campo não depende de Qzinho. Para o campo, Qzinho poderia ser zero, tá? Ou nem existir, tá? Agora, para a força, se não tem o Qzinho, automaticamente não existiria força, né? Tranquilos? Então tá aí. Esse exercício é muito comum, tá? Cair aí. Esse é do eletroscópio. Ele é bem teórico. Bem teóricozinho, utilizado nos laboratórios didáticos de física. Os eletroscópios são aparelhos geralmente usados para detectar se um corpo possui carga elétrica ou não. Muita atenção, tá? Ele está aqui para detectar se existe carga ou não. Essa é a função dele, tá? Ele não identifica se a carga é positiva ou se a carga é negativa, tá certo? A função dele não é essa. Eu posso adaptá-lo para tentar identificar? Até que eu posso, tá? Mas a princípio ele não é. Esse aqui tá positivo, né? Ele está carente em elétrons, ele está positivo. As lâminas aqui, as perninhas já estão separadas, né? Mas a princípio, né? Dá para não confundir. Geralmente são aparelhos geralmente usados para detectar se possui ou não carga, tá? Geralmente, porque é possível
eletrizá-lo como esse aqui já encontra-se eletrizado. Considerando o eletroscópio da figura anterior carregado positivamente, carente em elétrons, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir. Isso que eu queria que vocês fizessem, mas eu sei que terceiro ano tem uma vida diferente, né? Tem coisa demais já. Ele é muito simples de fazer, né? Com a garrafinha PET eu faço aí. E essas perninhas aqui são só duas lâminas que a gente pendura de papel alumínio. Duas fitinhas de papel alumínio que você pendura. E aí quando você pega um balão e eletriza o balão, né? Encosta ele no eletroscópio, você acaba eletrizando também o eletroscópio. Se você não encostar, que seria o correto, né? O correto não, o usual, tá? Correto não, você usa do jeito que você quiser. O usual é você só chegar a algum corpo aqui próximo, tá? Eletrizado, beleza? Se você encostar, ele vai adquirir a mesma carga do corpo, tá? Beleza, então vamos ver o que ele está querendo. Toca-se o dedo na esfera. Verifica-se que as lâminas se fecham. Por quê? Bem, inicialmente ele estava carente em elétrons. Quando você toca ele aqui, o que você está fazendo? Uma espécie de fio terra. À vontade aí, para comentar alguma coisa. Fio terra, tá certo? E para que serve essa ligação com a Terra, né? Com o nosso mar de elétrons, que é a Terra? Bem, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que suba a quantidade necessária de elétrons para neutralizar o eletroscópio. Aí, se o eletroscópio tivesse negativo, iria descer elétrons. O objetivo é sempre essa ligação aqui, ou você tocar nele, ou você encostar na parede. Essa intenção, esse ato é para neutralizar, tá? Para torná-lo neutro. Então, quando você faz isso, você toca ele, você meio que serve de ligação com o planeta aí, né? Com a Terra. Então, você faz com que ele ganhe elétrons, tá certo? Ele ganhe elétrons. E só há duas possibilidades: ganhar ou perder elétrons. Por que eu estou dizendo isso? Você tem 50% de chance de acertar. Porque ele nunca, 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 nunca ganha prótons, nunca, nunca perde prótons. Ou você ganha elétrons ou você perde elétrons. Beleza? Como você está positivo, você vai, obviamente, ganhar elétrons. Tá? Então, é uma questão muito comum. Tá? Não se iluda com a origem dela. É muito comum. E é muito comum te induzirem na questão: ah, os prótons foram deslocaram não sei de onde, não sei para onde. Eu não quero saber. Tá? Isso não acontece. Ou você ganha ou você perde elétrons. Beleza? Vocês vão ver que essas questõezinhas caem demais. Beleza? Tranquilos? Dúvidas, participações, comentários, Beleza, reclamações? cara. Então é isso aí. Questãozinha Ô, só. Carlos, então toda questão que falar assim de ganhar ou perder próton já pode descartar a Pode cortar, alternativa. pode cortar. Tá certo? Beleza. Pode cortar que é mais fácil você não me xingar se eu falar isso com você. Porque eu não sei que a pessoa vai criar, que eu nunca vi no meu tempo de sala de aula, alguém falar é, que mexer, que aqui não tem como, usando corpo, aqui não tem como. Tem como eu criar uma situação assim, ah, foi colocado um próton numa região que existia um campo magnético. É, perdão, gente, toda hora falo magnético. Foi colocada uma carga que era um próton numa região que existia um campo elétrico. O que aconteceu com ela? Entendeu? Aí sim, né? É um caso isolado, é uma carga que você está inserindo em algum lugar. Agora, quando você fala em eletrização de corpos, é impossível você tirar um próton ou acrescentar um próton. Ou você tira ou você coloca elétrons. Aí sim, eu te garanto que você pode riscar isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Agora, no próximo capítulo, no módulo 2, eu já começo a falar assim, ah,
Inserir uma carga positiva num campo magnético. Aí é diferente. Não foi um corpo que foi eletrizado, né? Alguém falou que inseriu uma carga positiva, ótimo. Pode ser um próton, pode ser um próton ou pode ser um pósiton. Pode ser um pósito, que é como se fosse um elétron, tá? Só que positivo. Ele tem as mesmas dimensões e massa do elétron, mas ele é positivo. Então, pode ser o que for. Tem várias outras partículas, subpartículas positivas também. Não é só próton, né? Que a gente só associa ao próton, né? Aí é diferente. Toda hora eu esqueço, às vezes falo campo magnético, porque é mais comum lá no campo magnético, tá? Mas nada me impede, num campo elétrico, numa região onde existe um campo elétrico, eu colocar uma carga positiva. E essa carga eu considerar que seja um próton, tá? Geralmente é lá no campo magnético que eu faço isso, no volume 2 ou 3, não sei de vocês aí, tá? Mas para essa parte de eletrização você pode ter certeza. Se falar de próton, pode riscar. É essa tranquilidade que você tem que ter na hora de fazer sua prova lá, para tornar a questão mais fácil, né? Que eles vão te pegar com essa brincadeirazinha aí. Bem, essa daqui é Enem. Eu separei uma questãozinha de Enem, do Enem aí. Pra você ver como que Enem cobra esse assunto. Esse assunto é muito cobrado no Enem, tá? Essa parte de elétrica é muito cobrada no Enem. Então, olha só, a força elétrica, como a força gravitacional. Olha se já não é assim que a abordagem começa. Do jeito que eu comecei a explicar o conteúdo para vocês, né? A força elétrica, como a força gravitacional, diminui com o inverso do quadrado da distância entre os corpos interagentes. Tem que ter interação para que exista força. Né? E vocês viram que até agora trataram a força elétrica e a força gravitacional como irmãs, né? Características semelhantes. A primeira depende do meio onde os corpos se acham, mas a segunda não. Tudo bem, gravidade você tem que estar em volta do planeta, ou dentro do planeta ou fora dele, né? Ou no vácuo ou não. Então tudo bem, né, a diferença aí. A interação elétrica entre duas cargas de 1 coulomb situadas no ar e separadas de 1 metro vale 9 bilhões de newtons. Na água esse valor é 81 vezes menor, tá? Tudo por causa dessa constantezinha aqui, ó, tá? Esse K aqui, ó. Você não é obrigado a falar, ele tem que falar sobre o K ou tem que te dar uma tabela com esse K aí. E esse K está relacionado com um meio, né? Eu vou colocar aqui duas cargas diferentes. Está relacionado com um meio. E ele acabou de te falar que a interação entre essas cargas, né? Imagina que tenha duas cargas aqui, um e um, um vezes um, a distância de 1 metro ao quadrado. Então vai sobrar o que? A constante mesmo, né? Na água esse valor é 80 vezes menor, o meio, né? A água atrapalha a interação entre as cargas. A interação entre duas massas de 1 kg situadas em qualquer meio e separadas da mesma distância vale apenas 1/10 do bilionésimo do Newton. Beleza. Enquanto a força gravitacional é sempre atrativa, a força elétrica pode ser atrativa, exemplo, elétron e próton, ou repulsiva, se forem dois elétrons ou dois prótons. O Enem gosta de te dar uma aula antes, né? De acordo com as informações do texto anterior, é correto afirmar, né? Letra A, vamos com calma, calma e elegância para fazer a questão, porque o Enem você tem uma sensação quando você chega aqui, você assim, tá, ele falou tudo que eu sabia, meu Deus, você vai perguntar uma coisa que eu não sei agora, né? Letra A, força elétrica entre dois corpos eletrizados é sempre maior do que a força gravitacional existente entre eles, tá? Bem, ele falou isso aqui no texto, tá? Ele falou isso aqui no texto. Mas é complicado a gente afirmar isso aqui, tá? Depende dos dados, da Maior que a massa, força gravitacional? a força elétrica entre dois corpos
eletrizados é sempre maior do que a força gravitacional. Ele fala aqui que a interação elétrica entre duas cargas de um coulomb, o exemplo que ele deu, né, situados no ar e separados de uma, vale 9 bilhões de newton. No exemplo que ele deu, né? Agora, não quer dizer que sempre vai ser, né? Na água, esse valor é 81 vezes menor. Aí ele fez a mesma coisa para gravidade, só que, né, 1 quilo cada uma, a mesma distância, e achou décimo de bilionésimo do Newton. Achou uma força bem menor, né? Então, tá comparando as duas forças gravitacionais aqui, ó. Os dois tipos de força. Beleza? Os dois tipos de força aqui. Aqui a constante, ela é 9, por isso que ele falou de 9 bilhões de newton, 9 vezes 10 a menos 9, né? Vem a unidade aqui, newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. E aqui é o G, a constante aqui é o G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton, mesma unidade, newton metro quadrado, só que aqui é quilogramas ao quadrado, certo? Então, existente entre eles. Então, ele falou que a força elétrica entre dois corpos eletrizados é sempre maior. Tá. Né? Vai ficar uma interrogação aqui, porque não é sempre, depende dos dados, dos valores que a gente tem. A força elétrica que os prótons do núcleo de um átomo exercem sobre cada um dos elétrons desse átomo é repulsiva. Bem, são cargas de sinais contrários, né? Como é que vai ser repulsiva? Né? Não é repulsiva. Graças ao saldo positivo ali do núcleo, que você tem os elétrons ali atraídos, né? Que mantém os elétrons ali em volta do núcleo. Então, tá errado. Força elétrica de repulsão entre os prótons aglomerados no núcleo de um átomo estável é muito pequena. Não. Essa é força nuclear. Será que é fácil quebrar um núcleo? Não é fácil quebrar um núcleo. Tá? Então, essa interação entre as partes. Até relativamente pouco tempo achávamos que o núcleo era indivisível. Né? Depois nós descobrimos que tem várias neutrino, nêutrons, prótons, pósitrons, muons e pions e várias subpartículas lá dentro, tá certo? Então essa força nuclear não é fraca não, tá? Letra D, a repulsão elétrica entre dois núcleos atômicos dobra de valor quando a distância entre os átomos dobra também. Olha só. A repulsão elétrica entre dois núcleos atômicos dobra de valor quando a distância. Ele fala isso aqui, ó, quadrado da distância. Então, se um dobrar, o outro tem que quadruplicar, né? Então, isso aqui está errado também. A atração elétrica entre íons opostos, né, um cátion, um ânion, por exemplo, de um sal, né? Lógico que não é só isso aqui, né? Tem vários sais, né? Mas digamos que a atração elétrica entre íons opostos de um sal reduz drasticamente de valor quando esse sal é jogado em água. Certo, Aqui, isso, né? certíssimo aqui, ó. Na água esse valor é 81 vezes menor. Então se eu colocar isso aqui em água, né, essa força, essa interação elétrica entre esses íons aqui de sinais contrários, tá? Vai reduzir demais, especificamente 81 vezes, né? Então, olha só o que está certo, né? A atração elétrica entre os íons opostos de sal reduz drasticamente de valor quando esse valor é colocado na água. Então, ele falou isso nesse trecho aqui, ó. Ele falou isso aqui, ó. Grande maioria das questões do Enem, a informação, pelo menos, ou parcial ou integral, está aqui no texto, hein? É só interpretação mesmo. O objetivo do Enem é saber como é que é sua habilidade
de interpretação. Beleza? Tranquilos? Hoje a gente tem só mais um exercício e ele é facinho. Aí eu acabo essa parte de. Fico devendo na próxima aula, campo, que é amanhã, né? Campo gravitacional. É teórica esse exercício, embora não pareça. E ele, embora também não pareça, ele é bem resumidão, ele é meio estilo do Enem. De certa forma, o Enem cobrou uma coisa parecida agora. Duas cargas pontiformes, mais Qzinho e mais 4Qzinho, né? E mais Q, uma 4 vezes maior que a outra, estão dispostas ao longo de uma linha horizontal e separadas por uma distância d. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu organizar isso aqui. Então tem uma linha horizontal aqui, ok? Tem uma linha horizontal aqui. Cadê minhas coisas? Calma aí que travou aqui, gente. Tem vida própria meu mouse aqui. Aí tem uma linha horizontal aqui, beleza? Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei duas cargas a uma determinada distância. Ele está falando da fórmula. Coloquei uma carga nesse ponto aqui, ó, mais 4Q, mais 4Qzinho. E a uma certa distância eu coloquei uma carga mais Qzinho. A distância entre elas é D. Beleza. Em que posição x ao longo da linha horizontal em relação à carga 4 maior deve-se colocar uma terceira carga a fim de que esta adquira uma aceleração nula. Aceleração nula. Ou seja, não tenha força resultante atuando sobre a terceira carga, que é positiva. Não é tão simples assim, eu vou ficar devendo ela para a próxima aula. Mas eu queria que vocês quebrassem a cabeça um pouquinho aí. Eu tenho que colocar uma carga aqui em algum ponto entre elas, ou fora, não sei, pode ser fora, pode ser aqui, é ao longo da reta, né? Pode ser aqui, ou pode ser entre elas, que essa terceira carga fique parada, tá? Uma coisa é certa, eu não posso colocar ela muito perto dessa carga aqui, porque ela é muito forte. Ela é potencialmente 4 vezes mais forte que a outra. Então, quebra a cabeça aí que na próxima aula a gente resolve. Tranquilos? Então vamos deixar essa parte aí, né? Esse exercíciozinho para a próxima aula. Tranquilos? Ou melhor, né? Vamos deixar para a próxima aula, né? É isso mesmo. Um abração para todo mundo.